É um prazer e uma honra dar as boas-vindas ao professor José Sead, carinhosamente conhecido como PEP, né, a esse 35º Colóquio Brasileiro de Matemática. Ele vai abrir a série de palestras plenárias que a gente vai ter aí nos próximos dias. Mas antes de apresentar o professor PEP devidamente, queria comunicar, na verdade, explicar que essa apresentação deveria ser feita pela minha colega, pela nossa querida colega, Maria Aparecida Ruas, a Cidinha. Ela nos deixou no final do mês passado e foi ela que sugeriu o nome do professor Sead para essa plenária. Normalmente a gente não diz quem sugeriu as palestras, mas eu estou abrindo aqui um pouco do funcionamento interno do colóquio, mas são os membros do comitê organizador que propõem as plenárias e as palestras de divulgação, e normalmente cabe àquele mais próximo ao palestrante fazer a apresentação, né? Foi ela quem indicou o professor Pepe, né, para esse colóquio, reconhecendo a destacada trajetória científica e contribuição dele à matemática latino-americana. Coube a mim, com respeito e admiração, dar continuidade a essa tarefa que a Cidinha certamente cumpriria brilhantemente. Espero estar à altura. O Pepe é professor do Instituto de Matemáticas, em Cuernavaca, da UNAM, e sua pesquisa abrange topologia diferencial, singularidades e geometria complexa, com impacto duradouro tanto no México quanto em toda a América Latina, sem falar no mundo, é claro. Ao longo de sua carreira, assumiu funções de liderança científica que fortalecem nossa comunidade. Foi presidente da Sociedade de Matemática Mexicana, onde fundou a Olimpíada Mexicana de Matemática, lá em 1987. Dirigiu o Instituto de Matemáticas da UNAM, coordenou centros estratégicos como a Casa Matemática Oaxaca e o Laboratório Solomon Lefschetz. Vou mencionar apenas alguns dos reconhecimentos que ele recebeu, tá? Porque senão ele não ia dar palestra, eu ia ficar aqui listando o reconhecimento atrás de reconhecimento. Por exemplo, ele ganhou o prêmio da Tuais em matemática em 2009, 2 vezes recebeu o prêmio Ferrand Saunier Balaguer, da Birkhausen, 2 livros lindíssimos, recomendo que vocês tenham na biblioteca de vocês. Ele ganhou também o Prêmio Nacional de Ciências do México em 2020 e a medalha Solomon Lefschetz, concedida pelo Mathematical Council of the Americas em 2021. Mais recentemente, ele foi vice-presidente da Academia Mexicana entre 2020, Academia de Ciências Mexicana, entre 2020 e 2023, e foi eleito presidente da instituição para o triênio 23-26. Uma clara expressão do reconhecimento e da confiança da comunidade científica mexicana ao trabalho do professor Sead. A generosidade intelectual do Pepe Sead, aliada ao seu compromisso com a formação de jovens e sua atuação pela integração regional, faz dele uma figura essencial para a matemática contemporânea, para a matemática latino-americana. Hoje celebramos sua presença entre nós e, ao mesmo tempo, prestamos uma singela homenagem à professora Cidinha Ruas, cuja dedicação à nossa comunidade se faz presente nesse momento. Muito bem-vindo, Pepe, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado. Vou falar em portunhol. The presentation is in English, so eu gostaria de falar em português, vou falar portunhol. Só dá para isso. Quero dizer que fico realmente feliz, realmente emocionado de estar aqui neste colóquio no INPA, no Brasil. Parte essencial de minha formação, de meu desenvolvimento como científico, como matemático, é graças ao INPA, graças ao Brasil. E particularmente graças a essas 2 pessoas que tanto admiramos, que tanto queremos. E, bom, para mim o Jacob foi... Bom, quando eu estava recém-graduado, terminou meu doutorado, eu vim aqui ao INPA quase cada ano, no verão, por 2 meses, convidado pelo Jacob. Eu e também um grupo de mexicanos. Foi lá que o time de sistemas dinâmicos no México cobrou muita força. Tem outras forças, outras independentes, mas a contribuição do INPA aos sistemas dinâmicos no México foi fundamental. E foi aqui no INPA também que em 1981 eu conheci a Cidinha.
e ela me convidou a ir a São Carlos. Eu sempre tive um pé nos sistemas dinâmicos, o outro em singularidades. E singularidades foi muito graças a Cidinha. Então fico emocionado de estar aqui com vocês. Bom, vou falar de grupos kleinianos. É uma área da matemática que foi introduzida pelo Poincaré a finais do século XIX. Para mim é uma das áreas de matemática mais bonita, fascinante, profunda que existem. É fantástica. E, bom, o que é um grupo kleiniano é, por definição, um grupo discreto de transformações de Möbius que satisfazem, com coeficientes complexos, que satisfazem que AD menos BC é igual a 1. Sim? Originalmente, o Poincaré também pedia mais uma condição, que é que um grupo assim, as transformações de Möbius são transformações da esfera de Riemann, da esfera bidimensional. Então, queria que a acción tuviera un abierto, onde a acción sea propiamente discontinua. Vamos a falar disso depois. Depois, essa condição se quitou para chamar kleiniano. Mas, bom, algo que é interessantíssimo é que o grupo de transformações de Möbius, que eu denoto assim, um puntão, é isomorfo como grupo ao grupo de transformações projetivas da linha projetiva complexa, que esse aí, por definição, é o grupo de matrizes de 2 por 2, com coeficientes complexos, determinante 1, e a P significa que você está identificando duas matrizes que diferem por signo. Sim? E a qualquer... Se você tem uma matriz assim, você pode associar uma transformação de Möbius. E se multiplica os coeficientes todos por menos 1, a transformação não muda. Por isso é que esse cara com a P é isomorfo ao grupo de Möbius. Mas acontece também que toda a transformação de Möbius é um biolomorfismo, um automorfismo da superfície de Riemann, que é uma transformação conforme. E toda transformação, todo automorfismo da superfície de Riemann conforme é uma transformação de Möbius. Então você tem também esse isomorfismo. Mas ainda mais, você pode pegar o espaço hiperbólico real, de dimensão real 3, que você pode pensar como uma bola de dimensão 3 com a métrica hiperbólica, e você tem a esfera ao infinito. Sim? Bom, e acontece que todo automorfismo da esfera que seja conforme se extiende de maneira única a uma isometria do espaço hiperbólico. E ao revés, qualquer isometria do espaço hiperbólico de dimensão 3 determina um automorfismo conforme da esfera no infinito. Então você tem esses isomorfismos de grupos, que é fascinante. Cada um deles é uma área importantíssima da matemática. Cada um deles em si mesmo é uma área importantíssima. E são equivalentes. Então, a riqueza que isso tem é fantástica. Sim? Então, um grupo kleiniano, você pode pensar como um grupo de transformações de Möbius, ou um subgrupo discreto desse grupo lá, ou um grupo discreto aqui, ou um grupo de isometrias de espaço hiperbólico. Você pode pensar como você quiser. Tá? Bom, em todo caso, você tem um conceito fundamental, que é o conceito do conjunto limite, que pela definição, um grupo assim atua em forma natural na esfera bidimensional, na esfera de dimensão 2. Vamos a pensar lá como agitando na esfera de dimensão 2, ou também vou querer pensar nele, a esfera de dimensão 2 é biolomorfa ao espaço projetivo complexo de dimensão 1, a CP1. Então eu vou pensar nessas duas maneiras paralelamente. Então, você tem um grupo de transformação. Se você tem um grupo kleiniano, você tem a esfera, e você tem um grupo de transformações de esfera, que agitam uma forma. É uma família de transformações de esfera. Bom, você pode pegar um pontinho na esfera e olhar sua órbita. Isso significa, para cada transformação, você tem um pontinho
su imagen, tantos. ¿Sí? Bueno, si el grupo es infinito, que así son los grupos que voy a considerar, entonces cualquier puntinho determina una secuencia en la esfera, una secuencia de puntos. Y todos sabemos que una sucesión, una secuencia en un compacto converge. Vamos a olear los puntos donde las secuencias convergen, son los puntos de acumulación de las órbitas. A ese conjunto donde convergen le llamamos el conjunto límite. El conjunto límite es el conjunto de puntos de acumulación de las órbitas de puntos. ¿Okay? Un conjunto muy especial. Se sabe que no es vacío si el grupo no es finito, o conjunto no es vacío, porque ya demostramos. Y algo que no es obvio es que la acción es minimal. ¿Eso qué significa? Significa que cada órbita es densa de esfera. ¿Sí? Que es fantástico. ¿Sí? Y podemos olear o complemento. O complemento de la A. Por definición se llama la región de discontinuidad. ¿Por qué discontinuidad es un nombre? Son funciones continuas, son funciones holomorfas, pero se llama región de discontinuidad. ¿Sí? Y la acción la es lo que se conoce como propiamente discontinua. Eso por definición significa que si usted pega cualquier conjunto compacto en ese contenido de esa región y usted olea la órbita del compacto, solo se intersecta a sí misma un número finito de veces, cuando más un número finito de veces. Entonces, si usted pega un compacto, usted olea cómo se mueve, nunca puede retornar infinitas veces. Retornará un número finito de veces. Eso significa que la acción sea propiamente discontinua, era de definición. ¿Sí? Entonces, olha ahí que cada vez que usted tiene un grupo kleiniano, usted tiene la esfera partida en dos conjuntos que son invariantes bajo la acción. Usted tiene una familia de transformaciones, la familia está transformando, mexendo los puntos de esfera, no sabemos cómo, mas usted tiene, lá está una imagen. Ese ahí, lo que está preto, es un ejemplo de un conjunto límite. Entonces, usted tiene la esfera, lá usted tiene esa figura, las transformaciones se están moviendo todas, no sabemos cómo, mas el conjunto preto siempre va en sí mismo. El conjunto blanco va en sí mismo. Si cualquier puntinho del conjunto blanco, después de un rato, você está tan perto como você quisiera del conjunto preto. Y si você pega cualquier órbita en el conjunto preto, su órbita es densa en el conjunto preto. Imaginen, con ese cara lá. Es fantástico. ¿Sí? Bueno, no estoy retornando, quiero avanzar. Ahí está, más un ejemplo. Y usted pega, eso se pega de internet. Usted puede leer en internet, limit sets, kleiner groups, y es fascinante. Bueno, entonces, es natural pensar, hay muchas áreas, mucha pesquisa, no voy a continuar con eso porque no es mi tema, de muchas medallas Fields que han trabajado en eso, mucho trabajo. Mas yo quiero moverme a dimensiones altas. Y la primera pregunta es, ¿qué significa dimensiones altas? ¿Sí? Entonces, una interpretación de dimensiones altas es pegar la esfera, o espacio hiperbólico de dimensión n más 1, o la esfera de dimensión n, y olear automorfismos conformes de esfera de dimensión n, o isometrías de espacio hiperbólico de dimensión superior, es la misma cosa. Es un área fascinante, importantísima, y tiene mucho trabajo feito en esa dirección. No voy a hablar de eso. Otro punto de vista es pensar que la esfera de dimensión 2 es un espacio proyectivo complexo de dimensión 1. Entonces usted puede olear a grupos de automorfismos del espacio proyectivo de dimensión n. ¿Sí? Eso significa pegar o grupo de transformaciones, o grupo proyectivo de dimensión n más 1, que se agita de forma natural en el espacio proyectivo de dimensión n, y pegar subgrupos discretos lá. ¿Y o qué acontece? ¡Opa! ¿Sí? Primero, antes de hablar más, permítanme decir que ese grupo contiene como subgrupos al grupo afín complexo.
las transformações afines do espaço complexo de dimensão n. Contém também ao grupo de isometrias holomorfas do espaço hiperbólico complexo. Acho que talvez todos estão familiarizados, mais ou menos, não têm escutado da geometria hiperbólica real. Bom, também tem um espaço hiperbólico complexo que não é o espaço hiperbólico real de dimensão 2, de 2n, é outra coisa. O espaço hiperbólico complexo de dimensão 1 é o espaço hiperbólico complexo de dimensão real de dimensão 2. Mas em dimensões altas não é outra coisa. A geometria hiperbólica complexa é fascinante, uma área importantíssima de matemáticas. E o grupo de isometrias holomorfas do espaço hiperbólico complexo é, por definição, a proyectivização do grupo de matrizes de tamanho n mais 1 que preservam uma forma quadrática de tipo n,1. Esse é um subgrupo natural do PSL n mais 1. Então, esse cara contém o grupo afim, o espaço de isometria, espaço hiperbólico complexo, ou mais geralmente, que é importantíssimo hoje, a proyectivização dos grupos de Lorentz. Também, também você pode pegar qualquer grupo de isometrias do espaço hiperbólico real, ele mesmo é um subgrupo deste cara lá. Então, é um caso particular. Mas qualquer grupo aqui, você pode mergulhar aqui em muitas formas diferentes. Por exemplo, se n é igual a 1, e você considera, por exemplo, superfícies de Riemann compactas hiperbólicas, você tem hoje em dia toda uma teoria importantíssima das representações de Hitchin. É um mergulho no espaço hiperbólico real, e esse também mergulho aqui. Mas tem muitos outros mergulhos, muitos. Então, e aí tem muitas formas mais. Sim. Déjenme falar de... Eu comecei a trabalhar isso com Alberto Berezovsky, que ele foi... Seu doutorado originalmente foi da Universidade de Rutgers, mas ele, em verdade, terminou aqui no INPA seu doutorado. Ele foi um dos primeiros estudantes do Jacob Pallis. ¿Sí? E ele se considera estudante do Jacob Pallis. ¿Sí? Y bueno, yo trabajé con él en los años 90, comenzamos a hacer pesquisa en esta área. Y bueno, entre otras cosas, estudiamos dos ejemplos muy interesantes. No voy a entrar en eso porque quiero hablar de otras cosas. Mas un de ellos es la construcción de grupos. Introducimos el concepto de grupo kleiniano complexo, que es por definición un subgrupo aquí, discreto, que agita en el espacio proyectivo de jeito tal que temos um aberto, não vazio, onde a ação é propriamente descontínua. ¿Sí? Então, uma construção é através da teoria de histórias de Penrose. Se sabem que é bom, se não sabem, só vou dar uma ideia, não precisam saber. Só é, cada vez que você tem uma variedade de dimensão par, com uma métrica riemanniana, você tem seu espaço twistorial, que fibra sobre la variedad, tiene lo que le llaman la twistor fibration. Y si la variedad de base es lo que se llama conformemente plana, acontece que el espacio twistorial es de jeito canónico una variedad complexa, tenemos una estructura de variedad complexa. ¿Sí? O ejemplo más básico es la esfera de dimensión 4, y su espacio twistorial es CP3, espacio proyectivo de dimensión 3. Que fibra sobre S4 con fibra S2, con fibra CP1. Uma fibração belíssima, muito bonita. ¿Sí? Bueno, e o Penrose observou, ou demonstrou, que se você tem, cada vez que você tem automorfismos conformes da base, esses têm um levantamento, um lifting canônico a transformações holomorfas do espaço twistorial. E o Penrose Twistor Program é um estudo fantástico de las relaciones entre la geometría conforme da variedade e a geometria complexa do espaço twistorial. Olhando isso, nós com Berezovsky, cada vez que você tem, por exemplo, aqui,
cada vez que você tem uma transformação conforme aqui, você tem automaticamente uma transformação holomorfa aqui, que está cubriendo, que conmuta con la proyección. Entonces está enviando fibras en fibras. Nos probamos que las fibras, que a nivel de las fibras o levantamiento es por isometrías. Entonces eso permite llevar o programa de Penrose, llevarlo a plano, a la dinámica, estudiar la dinámica. Y lo que probamos es que todo lo que você tem en dinámica conforme nas esferas, você pode olhar nos projetivos. Tem mergulho da dinâmica. Mas lá nos projetivos, você pode ver coisas que você não vê nas esferas. Você pode ver mais. Então, por exemplo, corolário do nosso trabalho é que você tem uma variedade hiperbólica real, fechada, de dimensão 5. Essa tem uma ação canônica no espaço projetivo de dimensão 3, tal que toda a órbita é densa, que é muito surpreendente. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo são os grupos de Schottky complexos, que é uma dinâmica ping-pong. Os dois grupos de Schottky clássicos são: você pega uma esfera de dimensão qualquer, de dimensão n, e você pega lá uma esferinha de codimensão 1. Então você tem uma inversão nessa esferinha. Então, qualquer esferinha de codimensão 1 define um automorfismo conforme de esfera de dimensão n. Se você agora pega muitas esferinhas, um grupo que são disjuntas, e você pode fazer dinâmica ping-pong, fazer inversão nesta, todo exterior vai ao interior, o interior ao exterior. Depois você faz inversão nesta, pum, pum. E você tem grupos fascinantes, com uma dinâmica fantástica. Bom, acontece que no espaço projetivo você pode fazer a mesma coisa. Só que agora os espelhos não são esferas. Agora você pega no espaço projetivo de dimensão impar, no espaço projetivo de dimensão par não funciona. Dimensão impar, se você tem um espaço projetivo de dimensão 2n mais 1, ou se você pega um espaço projetivo de dimensão n, mergulhado lá, e você olha uma vicinança tubular, o bordo de uma vicinança tubular. E acontece que esse bordo divide o espaço projetivo em duas partes que são biolomorfas. Você tem biolomorfismos que transformam o exterior ao interior e o interior ao exterior. Então, se você pega agora um número finito desses tubinhos, você pode fazer a mesma coisa. E você tem um grupo discreto de transformações projetivas, bem bonitinho, com uma dinâmica fantástica. A ação, você tem lá um aberto, onde a ação é bonita, você pode pegar o cociente é uma variedade complexa, compacta, com uma teoria de formação interessantíssima, tipo Teichmüller. Você pode comparar as deformações do grupo contra as deformações de estrutura complexa, e tem uma área muito interessante. Bom, vamos agora a falar mais moderno. Eu vou falar de trabalho feito com alguns jovens no México, Valdemar Barrera, Ángel Cano, Juan Pablo Navarrete, e mais gente, mas principalmente com eles. Sim? Bom, e tem contribuições por várias pessoas, incluindo Marlon López, não sei se está lá, que ele trabalha aqui no Brasil. Bom, vou falar enfocando-me em duas linhas principais. Tem mais coisas, mas vou enfocar em duas linhas. Um teorema de uniformização e o dicionário de Sullivan. ¿Sí? E em todo caso, vou falar mais de cada um, vou explicar mais, mas em tudo isto, um conceito fundamental é o conjunto limite. Para os grupos kanianos, eu falei que o conjunto limite é o conjunto de pontos de acumulação das órbitas de pontos. ¿Sí? Em geral, você pode definir o que você quiser. Você pode definir qualquer conceito matemática que você quiser. A pergunta é se serve para algo, se é interessante, se você consegue demonstrar algo com ele. ¿Sí? Então, acontece que esse conceito no espaço projetivo não é bom. Não é um conceito bom. Podemos definir assim, mas não é um conceito bom. Isso foi observado pelo Ravi Kulkarni
Y la motivación es un ejemplo que no... Déjeme dar un ejemplo en R2 de o qué puede acontecer. ¿Sí? Peguen ese diffeomorfismo. Un diffeomorfismo que un punto x, y va para 2x, mitad de epsilon. ¿Sí? Entonces, en una dirección está expandiendo, el otro está contrayendo. Es claro que los axes, los eixos, son invariantes. Cualquier punto en un eixo converge a cero a futuro o converge a cero en pasado. ¿Sí? Todo punto en los eixos tiene origen como conjunto de puntos de acumulación, a futuro o a pasado. Y cualquier otra órbita se mueve a lo largo de hipérbolas y va de infinito a infinito. O único punto de acumulación no plano é o origen. Sin embargo, peguen un circulinho ao torno do origen. Ese circulinho vai ficando plano e longe, ou em outra direção no passado. ¿Sí? Então acontece que todo círculo tem os eixos como conjunto de pontos de acumulação. Então, se sua definição é conjunto de límites são os pontos de acumulação das órbitas, a acção no complementar é ruim. Então, com esse exemplo, Kulkarni definiu o conjunto de límites como união de três conjuntos. L0, que é o fecho dos conjuntos de pontos com isotropia infinita. Isotropia são os pontos do grupo que não movem no ponto. Você tira fora esse cara e você olha os pontos lá e olha o conjunto de acumulação das órbitas de pontos. ¿Sí? E agora você tira os dois e você olha compactos e olha onde os compactos se acumulam. A união dos três é o conjunto de Kulkarni. ¿Sí? É um conjunto muito burdo, em um certo sentido. Para muitas coisas pode não ser interessante. Nós vamos a provar que para grupos de transformação de espaço projetivo de dimensão 2, esse é o conceito bom. Em dimensão 1, coincide com o conceito anterior. Em dimensão 2, é a definição boa. Em dimensão 3, já não é tão bom. Já depende do que você quiser. Tem definições mais finas. Mas em dimensão 2, esse conjunto é bom. Então, déjame recordar. Então, como um primeiro exemplo, déjeme falar de classificação dos elementos aqui, nesse grupo de matrizes. Quando n é igual a 1, estamos falando de transformações de Möbius, vocês se lembram. E acho que todos conhecemos que as transformações de Möbius são de três tipos: elípticas, parabólicas ou loxodrômicas. ¿Sí? Aí está a definição. Qualquer transformação de Möbius podemos pensarla como uma matriz de 2x2 e qualquer matriz de 2x2 com determinante 1 pode ser levada a uma forma canônica, que é assim ou assim. ¿Sí? Para algum número complexo distinto de 0. ¿Okay? No primer caso, quando a matriz não é diagonalizable, isso equivale a uma translação. São as transformações parabólicas. O outro caso, se lambda tem norma 1, é uma transformação elíptica que corresponde a uma rotação. Se a norma é distinta de 1, então é uma transformação loxodrômica. E a classificação que todos conhecemos, só expressada em termos de matrizes, porque essa é a maneira como se pode generalizar. ¿Sí? E algo que todos sabemos, ou é fácil ver, é que essa classificação também pode dar-se em termos do conjunto límite. Se você tem uma transformação de Möbius, você pode iterar, repetir-la uma, outra vez, outra, e também a passado. Então, você tem um grupo de transformações, você pode pegar o conjunto límite. E, em termos do conjunto límite, o que temos é isso lá. Uma transformação elíptica é como uma rotação infinitesimalmente. E se o grupo é finito, então não tem pontos de acumulação. Se o grupo é infinito, todo ponto de esfera é ponto de acumulação de alguma órbita. Então, o conjunto límite ou é vazio
ou é tudo. No outro caso, o conjunto limite é um ponto, no caso parabólico, e outro caso você tem 2 pontos no conjunto limite. Como você generaliza isso a dimensão alta? Muito bonito, muito simples. Você define um elemento elíptico, então os elementos são elementos em PSL n mais 1. Isso significa a proyectivização do grupo especial lineal de tamanho n mais 1. Então vamos a dizer que um elemento elíptico, se você pode levantar de jeito tal que é diagonalizável e os valores próprios todos têm norma 1. ¿Sí? É parabólico se você pode levantar de jeito tal que a matriz não é diagonalizável, mas os valores próprios são 1. E é loxodrômico se não é um dos anteriores. Okay? Bom, acontece que em termos de dinâmica, a definição é muito bonita. O elemento é elíptico se seu conjunto limite é vazio ou é tudo. É parabólico se o conjunto limite consiste de um só espaço proyectivo. No caso clássico era um pontinho, aqui um espaço proyectivo de alguma dimensão. E é loxodrômico se o conjunto limite consiste de 2 espaços proyectivos, que podem ser de dimensão distinta. Okay? Então, uma definição muito bonita que generaliza uma definição clássica dada pelo Goldman para isometrias do espaço hiperbólico complexo. Bom, então, vou falar do teorema. Dije que ia falar de 2 tópicos: o teorema de uniformização e o dicionário de Sullivan. Vamos com o teorema de uniformização. E, bom, recordamos que é em dimensão 1, um teorema muito importante de Kebe, o teorema de retrosecção, diz que toda superfície de Riemann compacta pode ser obtenida a partir de um grupo que agita na esfera de dimensão 2, tem você um aberto invariante e você pega o compacto, o quociente. E toda a superfície de Riemann pode se obter dessa maneira. Teorema importantíssimo. E em dimensão 2, será que há algo? Com certeza não vai ser um teorema tão geral. Não. O teorema de uniformização para variedades complexas de dimensão 2 é um problema importantíssimo. Mas tem um teorema fundamental de Kobayashi e Yoshihai, de 1980, que diz: seja M uma superfície complexa, de dimensão complexa 2, compacta, que tem uma estrutura projetiva. Isso significa que se você olha o espaço tangente, as funções de colagem do espaço tangente são todas funções projetivas. ¿Sí? Bom, se você tem uma superfície compacta projetiva, então a variedade ou bem é hiperbólica complexa, ou bem é afim complexa. São as únicas possibilidades. Um teorema muito profundo. Depois tem melhoras pelo Inoue, Klingberg e outras pessoas. Mas deixa eu ficar com esse lá. Bom, tendo isso em mente, com Ángel Cano, que foi meu estudante de doutorado há uns anos, agora é colaborador, definimos este conceito. Se temos um grupo aqui discreto, que agita propriamente e descontinuamente em algum conjunto aberto do CP2, tal que o quociente é compacto, decimos que o grupo é quase compacto. Ok? Uma definição. Quase compacto, então significa que existe um aberto no proyectivo, que é invariante, e o quociente é uma variedade, é um conjunto compacto. Então, provamos o seguinte: se você tem um conjunto compacto, então, primeiro, o grupo é isometrias hiperbólicas complexas ou é virtualmente afim. Virtualmente significa que, salvo por um subgrupo de índice finito, o grupo é afim. ¿Sí? E mais aún, o conjunto onde agita é o conjunto de descontinuidade de Kulkarni. Eu defini o conjunto limite de Kulkarni, pero definir o conjunto de descontinuidade é o complementar. ¿Okay? Entonces, si existe un aberto invariante
tal que o cociente tem uma estrutura, é compacto e tem uma estrutura projetiva, então o abierto é a região de Kulkarni. E salvo por algumas coisas, bueno, e salvo em certos casos infinitos, esse aberto também é a região onde o grupo atua de jeito equicontínuo. Se sabem que é isso, é bom. Se não sabem, algum dia sabrão. ¿Sí? Não importa. Bom, também dimos a classificação de quais conjuntos abertos podem aparecer deste jeito. ¿Sí? E a lista não é muito grande. Pode ser tudo CP2. Ou pode ser CP2 menos uma linha, que isso é C2. Ou CP2 menos uma linha e um ponto. Ou CP2 menos 2 linhas, CP2 menos 3 linhas, ou lo que está escrito aí. ¿Sí? Não importa ler agora com todo detalhe, mas estamos dando também a classificação completa dos conjuntos que em notação moderna se chamam divisíveis. São os conjuntos abertos, tais que têm um grupo de transformações projetivas com quociente compacto. São os conjuntos divisíveis. Temos a classificação. E também podemos dizer quais são as variedades quociente que você está obteniendo. ¿Sí? E as possibilidades, então, são um toro complexo, outro toro complexo ou uma superfície de Hopf primária, ou outro toro, em outro caso, ou uma cubierta de uma superfície de Inoue, ou outros casos. Okay? Temos a classificação complexa. Se querem ver com mais cuidado, lá está publicado. Bueno, al final voy a mostrar un libro que escribimos, ahí está todo con detalle. ¿Sí? Entonces tenemos también la clasificación completa de las variedades que se obtienen. Bueno, vamos ahora ao dicionário de Sullivan, que muitos conhecem, com certeza muitos não conhecem. Então vamos a falar um pouquinho. É um dicionário do Dennis Sullivan, em 1980, que establece un paralelismo entre la teoría de iteración de funciones racionales en la esfera. Una función racional en la esfera, ¿qué significa? Básicamente un cociente de dos polinomios. ¿Sí? Mas, déjenme hablar una historia simpática. En alguna ocasión, eu não estava lá, infelizmente, alguien estaba en la Francia hablando de eso y definió una función racional como un cociente de dos polinomios. Y Arnold estaba lá. Y Arnold dijo, no. Você não compreende nada. Você tem que pensar uma função racional como um espaço cubriente ramificado de esfera de Riemann. Então uma mão inocente se levantou. Desculpe, professor Arnold. Então você pode nos explicar como você pode sumar duas funções racionais? E Arnold tuvo que sonreír, dijo, touché. Touché. Sí. Bueno, entonces, si no entendieron nada de mi historia, no se preocupen. Sí, pero bueno, então, você tem funções racionais que agitam na esfera de dimensão 2 e tem, por outro lado, os grupos kleinianos, que são grupos de transformações de Möbius, que são funções racionais de grau 1. Para a iteração de funções, você pide grau maior que 1. Okay? Então, de um lado, você tem uma função racional de grau maior que 1 e você itera. E você tem uma dinâmica lá. E você tem escutado com certeza o conjunto de Julia, conjunto de Mandelbrot, etc. E tem, por outro lado, funções racionais de grau 1, que se você tem uma delas e você itera, não acontece nada interessante. Mas se você tem um número finito delas, e você olha o grupo que estão gerando, você tem um grupo kleiniano, e é uma teoria fascinante. Então, o Sullivan observou que tinha muitas analogias. ¿Sí? E então começou a fazer um dicionário. Isso aí é equivalente a isso aqui. Isso aqui é equivalente a isso aqui. E isso é o que a gente, o mesmo Sullivan chamou um dicionário. Então, por exemplo, foi com esse dicionário, por exemplo, que para grupos kleinianos tinha um teorema fundamental, que é o teorema de finitude de Alfors.
E o Sullivan perguntou qual é o equivalente para funções racionais. E esse virou um teoremão, que é o teorema de domínios não errantes do Sullivan. Então, esse dicionário tem muitas coisas. Depois já virou o dicionário de Sullivan-McMullen, e tem muita história. Por outro lado, bom, e os conceitos fundamentais são esses. Para funções racionais de grau 2, correspondem com isso. Aqui você tem o conjunto de Julia, que se corresponde com o conjunto limite. Tem o complemento, que é o conjunto de Fatou, que se corresponde com a região de descontinuidade. Bom, então, depois de todo isso, a gente começou a ter um desenvolvimento muito interessante, estudando funções racionais em mais de uma variável complexa, em várias variáveis complexas. E então, você pode perguntar, o que você tem do outro lado do dicionário? Você tem, em dimensão 1, funções racionais, grupos kleinianos. Dimensão 2, você tem funções racionais e, bom, naturalmente, grupos discretos que agitam em CPN. E assim foi que Berkowski e eu começamos a trabalhar. Sim, bueno. Então, vamos a falar um pouquinho disso, uma espécie de dicionário que estamos propondo. Aqui, neste caso, você tem, de um lado, funções racionais que agitam em CP2. Pode ser em CPN, mas com CP2 já temos suficientes dificuldades. Ok? CP2. Deste lado, você tem grupos projetivos que não sejam elementais. Isso equivale a grau... que não sejam elementais é uma projetividade que vou definir sobre seu conjunto limite. Você tem um conjunto de Julia, você tem um conjunto limite, você tem um conjunto de Fatou, e você tem uma região de descontinuidade de Coulthard. E depois, como eu falei, você pode definir o que você quiser. O jeito é se é interessante, se você consegue provar algo que valga a pena, que merece. Ok? Bem. Então, primeiro uma analogia entre dimensão complexa 1 e dimensão 2. Vamos olhar primeiro o conjunto limite de Kulkarni, que eu defini. Okay? Então, dimensão 1, um teorema é que o conjunto limite, se o grupo é infinito, o conjunto limite não é vazio e pode consistir de um ponto ou 2 pontos. Se tem mais de 2 pontos, tem um número infinito de pontos. Isso para grupos clássicos em dimensão 1. Bom, a contraparte com nós é que o conjunto de Kulkarni sempre tem que conter uma linha projetiva. Sí, sempre. Então, pode conter uma linha, 2 linhas, 3 linhas, e se tem mais de 3, tem infinitas. Sí? Mas quando você está falando de linhas no espaço projetivo, também pode, e assim vai ser importante, falar de linhas em posição geral. O que significa isso? No espaço projetivo, se você tem 2 linhas, elas têm que se intersectar, forçosamente, em um pontinho. Se você tem 3 linhas, cada uma tem que intersectar as outras. Mas podem se intersectar todas no mesmo ponto. E essa não é posição geral, isso é muito especial. Se você move um pouquinho, já não. Então, posição geral é que você pode ter muitas linhas, mas não tem mais de 2 que se intersectam no mesmo ponto. Ok? Então, acontece que você pode ter exemplos com uma sola linha, 2 linhas estão em posição geral, 3 linhas poderiam não estar em posição geral, mas demonstramos que se o conjunto limite consiste exatamente de 3 linhas, estão em posição geral. Temos exemplos com 4 linhas em posição geral. E se tem mais de 4 linhas em posição geral, tem infinitas linhas em posição geral. ¿Sí? Bueno. Tudo isso é um resumo de trabalhos de vários anos e vários artigos. La região de descontinuidade, que é o complemento do conjunto limite, no caso clássico, pode ser vazia, pode ter uma componente conexa, 2 componentes conexas, ou se tem mais de 2 componentes conexas, tem infinitas. No nosso caso, temos exemplos onde é vazio, onde tem uma componente, 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, e temos exemplos com infinitas componentes. Mas não sabemos se são as únicas possibilidades. Isso aí são experimentos, não é teorema. ¿Sí? O sea, existen exemplos assim, não sabemos qual seria o teorema.
no caso clássico, a definição é que o grupo é elemental se o conjunto limite tem cardinalidade finita, que significa um ponto ou 2 pontos. Para nós, elemental vai significar que o conjunto limite tem, quando mais, um número finito de linhas em posição geral. ¿Sí? Então, por exemplo, temos exemplos onde o conjunto limite consiste de uma família infinita de linhas parametrizadas por um círculo, mas todas têm um ponto em comum. Então, você tem infinitas linhas, mas tem quando mais 2 em posição geral, porque qualquer outra passa pelo mesmo pontinho. Okay? Então, posição geral significa quando mais um número finito de linhas em posição geral. Isso significa elemental. ¿Sí? Bom, se o grupo não é elemental, então o conjunto limite é o fecho do conjunto de pontos fijos de elementos loxodrômicos. É um teorema importante. No nosso caso, se o conjunto não é elemental, então o conjunto limite é uma união de linhas e não tem pontos isolados. É união de linhas e o conjunto limite é o fecho do conjunto de linhas invariantes de elementos loxodrômicos, que é o definiante do que era um elemento loxodrômico. ¿Sí? Su complementar é o conjunto mais grande, onde a ação é propriamente descontínua. No nosso caso, mesma afirmação. O conjunto mais grande, onde a ação é propriamente descontínua. Também, em ambos casos, coincide com a região de equicontinuidade. E, no caso de dimensão 1, a ação no conjunto limite é minimal, eu falei. As órbitas são minimais. Nesse caso, isso não é verdade, mas tem uma afirmação. Você pode olhar ao projetivo dual, onde cada linha vira um ponto no dual. E se você olha no projetivo, a ação no limite é minimal. Então, agora vamos a continuar. Um passo fundamental para o dicionário que vamos a falar é um teorema de Kobayashi, que diz que se você tem um aberto em CPN, em qualquer dimensão, que omite, que não toca 2n mais 1 espaços projetivos com a dimensão 1, que estão em posição geral, então esse espaço tem uma propriedade muito importante, que é um espaço de Kobayashi hiperbólico completo. Não vou definir, mas o que é isso? Você, nas variedades complexas, você tem a premétrica de Kobayashi, um certo conceito. ¿Sí? Que em certas condições virá uma métrica. Então, isso significa que é um espaço Kobayashi hiperbólico. Okay? E o teorema diz que, em geral, se você tem um conjunto aberto, tal que seu complementar evita, não toca 2n mais 1 espaços projetivos, então esse aberto é um espaço hiperbólico de Kobayashi completo. E tem estes caras, meus colegas, provaram uma melhoria no caso de dimensão n igual a 1. Para CP2, perdão, esse aí é um erro, é CP2. Se um conjunto aberto em CP2 omite quando menos 3, a cota aqui, o bound, aqui seria 5, do teorema de Kobayashi. Eles melhoraram esta dimensão. Se omite 3 linhas em posição geral, então é completo Kobayashi. Pepe, creio que tem que omitir 4. Perdão? Creio que tem que omitir ao menos 4. 3 tem 6 estrelas ao quadrado. Não, ou seja, tem que ser mais de 3. Mais de 3. Mais de 3. Sim, mais de 3. Sim. Sim, por isso eu dije, at least. Não. Você tem razão. Tem que evitar 4 ou mais. Sim. Sim, obrigado. Sim. Então, para provar isso, um passo elemental. Então, nós vamos a querer ter essa condição para o dicionário. Então, algo fundamental é entender os conjuntos com poucos elementos no conjunto limite, os conjuntos elementais. E acontece que a maioria dos elementais
son lo que se llaman conjuntos puramente parabólicos. Sus elementos son todas transformaciones parabólicas que yo definí. ¿Sí? Entonces, lo primero un paso importante, clasificar los grupos parabólicos. Eso conseguimos, publicamos en 2022. Un trabajo longo, son 75 páginas, muchos cálculos, muchas cosas. No voy a hablar, pero tengo algunos pasos bonitos. Lo primero es entender, si você tem un elemento parabólico y você itera, você tem un grupo puramente parabólico. Bueno, en esos casos, ¿qué acontece? ¿Cuáles son? Bueno, entonces, en ese caso ya dimos la clasificación. Bueno, esa fue la tesis de doctorado de este cara. Y en este caso, tienen 3 familias. No, déjeme decir que en dimensión 1, los grupos parabólicos son muy sencillos. Todos son abelianos y el conjunto límite son un puntinho. En dimensión 2, es bien más complicado. Tienen 3 tipos de elementos parabólicos, que son esos 3 que están lá. En todo caso, el conjunto límite es una línea proyectiva. ¿Sí? Esos son los grupos cíclicos, digamos, puramente parabólicos. Cuando você já tem grupos que não são cíclicos, vira mais complicado. Para isso, o primeiro teorema, usamos teoremas de várias gente, de Auslander, de Tits, de muita gente, esse aí é bem complicado, mas provamos que se você tem um grupo puramente parabólico, que é discreto, então, salvo conjugação, o grupo 1 é finitamente presentado. 2, não tem torção. É solúvel. É upper triangular superior. Ou bem, tem só uns na diagonal. Então, é um subgrupo do grupo de Heisenberg, ou é de um jeito muito especial. ¿Sí? Então, já que você tem um grupo com todas essas propriedades, já você tem muito de onde coger para poder dizer coisas. Bom, então, com isso, depois quisimos ver cuáles grupos que satisfacen todo eso pueden agitar un espacio de dimensión 2, proyectivo. Y ahí usamos un teorema muy profundo de Besvina, Kapovich y Kleiner, con un concepto muy interesante que es la obstrucción de dimensión. Lo que ellos estudian es, si usted tiene un grupo en abstracto, ¿cuál es la dimensión más pequeña de una variedad en el cual puede agitar de manera efectiva? ¿Sí? Entonces, usando todo eso, dimos una clasificación, conseguimos demostrar que hay 4 clases de conjuntos puramente parabólicos, tal que el conjunto límite consiste de solo una línea. ¿Sí? Y son subgrupos del grupo fundamental de toros complejos, subgrupos del grupo fundamental de superficies elípticas, subgrupos abelianos de las superficies de Kodaira y otro que no tiene interpretación geométrica, que le llamamos non-abelian, porque son como los anteriores desde el punto de vista algébrico, pero no tienen geometría. Luego tenemos otra lista, que son grupos tal que su conjunto límite es, como yo falei antes, es un cono. Son infinitas líneas parametrizadas por un círculo, pero que todas tienen un punto en común. Y luego tenemos otra familia, que el conjunto límite es todo CP2. ¿Sí? Ahí están 5 letras donde el conjunto límite es todo CP2. Bueno, entonces ya con eso fue un paso importante para clasificar los grupos elementales. Para tener la clasificación completa, tengo que conseguir cuáles son los grupos, clasificar todos los grupos que tienen exactamente una línea como conjunto límite, incluye los parabólicos, o 2 líneas, o 3 o 4 líneas en posición general. Y con eso vas a tener la clasificación completa de los grupos elementales. Eso se publicó, apareció este año, Contemporary Mathematics. ¿Okay? Bueno, ya teniendo todo eso, o le vamos a complementar la región de discontinuidad. Ahí probamos que si un grupo discreto no es de cierto tipo particular, entonces su complementar es el conjunto más grande donde la acción puede ser propiamente discontinua.
y es la región de Kulkarni. Ya estoy, sí, bueno, y con todo eso, bueno, probamos un teorema que es fundamental, que es, você olha para cualquier entero mayor o igual a 2 y considera el espacio de todos los grupos kleinianos en PSL3C gerado por cuando más degeneradores. Entonces, aquellos que tienen región de discontinuidad que es Kobayashi hiperbólica son un aberto de Zariski. ¿Sí? Ese es o análogo de un teorema de Fornais y Siboni para funciones racionales. ¿Sí? Y ese teorema entonces nos permite hablar de grupos kleinianos genéricos. Si usted tiene uno gerado por degeneradores, donde su conjunto, su región de discontinuidad no es Kobayashi hiperbólico, pues eso puede perturbar la topología de Zariski y tener uno que sí lo es. Entonces podemos hablar de grupos genéricos. Y con eso tenemos una propuesta de diccionario. Entonces, el conjunto de Julia, aquí es funciones racionales, grupos discretos en dimensión 2. El conjunto de Julia es un fechado invariante, el conjunto de límite es un fechado invariante. El conjunto de Julia es conexo, el conjunto de límite es conexo. Lo que se llama conjunto de Julia set no es todo, en general. Aquí você tem o conjunto de Conseguivarche. Déjenme decir, opa, sí. Eu falei que em geral o conjunto do límite de Kulkarni é o fecho das linhas invariantes dos elementos loxodrômicos. ¿Sí? Bom, cada elemento loxodrômico também tem pontos fixos. O conjunto de Conseguivarche é o fecho do conjunto de pontos fixos de elementos loxodrômicos. É mais pequeno. ¿Sí? Então, que se correspondem. Depois, o conjunto de Julia não é vazio, o conjunto de límite não é vazio. Depois, do lado direito, temos um teorema, que é o conjunto de límite, exatamente o que mencionei ahorita. O conjunto de líneas invariantes atractoras de elementos loxodrômicos. Não, que eu sepa, não tem equivalente para funções racionais. O conjunto de Fatou é Kobayashi hiperbólico, essa região é genericamente Kobayashi hiperbólico. Essa aí é uma variedade de Stein, essa aí é uma variedade de Stein genericamente. Essa é uma variedade pseudoconvexa, essa aí lo é genericamente. Tem mais coisas, tem mais trabalho que está em desenvolvimento. Nesse livro que já é de há alguns anos, aí podem ver alguns dos fundamentos do que eu falei hoje. E, finalmente, muitíssimo obrigado.